Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mediúnica do CETRELV, essa reunião de todas as quintas-feiras, que se inicia às 20 horas e que fica disponibilizado no canal do CETRELV do YouTube, para aqueles que não puderem assistir neste momento, quinta-feira às 20 horas, assistir num outro momento, né? Muito bom. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero encontrá-los todos bem, em paz, com saúde e sempre com o Evangelho de Jesus escrito pelo seu colégio apostólico nos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, já que estamos no mês de setembro. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, a Jesus, nosso mestre e irmão querido, aos benfeitores espirituais do CETRELV, aos nossos benfeitores espirituais individuais, nossos anjos da guarda, nossa gratidão pelo amparo, pela assistência, pelas muitas inspirações que muitas vezes nós não percebemos, mas somos inspirados e assistidos por essa espiritualidade que os nossos olhos físicos não vê, mas o nosso coração sente a presença. Nosso muito obrigado. Pedimos a permissão para que a gente possa iniciar, então, a nossa reunião mediúnica de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, sobre o mês que é considerado mundialmente a prevenção contra o suicídio, lembrando que estamos numa fase em que nós não devemos pensar na prevenção contra o suicídio somente no mês de setembro, mas diariamente. Diariamente. Vou contar um pouquinho, bem rapidamente, a história do Setembro Amarelo, que começou lá nos Estados Unidos com um adolescente que infelizmente tirou a sua vida. Mas ele tirou a vida e intuitivamente, inspiradamente, o pai e a mãe percebeu a importância de não se revoltar, de não se lamentar, e sim de levar aquilo como exemplo para outras pessoas. Isso ocorreu no mês de setembro. Esse filho desse casal lá nos Estados Unidos tirou a sua vida no mês de setembro. E na sua missa de sétimo dia, esse pai e essa mãe teve a ideia de fazer cartõezinhos com mensagens para as pessoas que ali estavam. E como o amarelo era a cor que o filho estava sempre vestindo uma camiseta, que o filho gostava, amarrava fitinhas amarelas nesses cartõezinhos. E uma pessoa entrou em contato com esse pai e essa mãe, depois de ler a mensagem naquele cartãozinho, falou: Olha, você salvou a minha vida com aquela mensagem, porque eu também estava com ideia suicida. E esse pai e essa mãe, inspiradíssimos, com auxílios de muitos benfeitores espirituais, eu confio nisso, tiveram a ideia de começar a espalhar esses cartões com mensagens positivas, com essa fitinha amarela, com mensagens do tipo: peça ajuda, eu estou aqui para te ajudar, para te escutar, para te acolher. E isso se espalhou rapidamente. Uma ideia que os Estados Unidos comprou, a população na época comprou. E daí virou o Setembro Amarelo, em homenagem a esse rapaz, que eu não vou saber o nome dele agora, né? E esse pai e essa mãe hoje é a causa da vida deles, é levar essa mensagem do que isso representa, do quanto isso é doloroso, né? E virou assim a história de vida deles, né? E perderam um filho, fisicamente perderam, mas hoje eu acho até
é um achismo meu, que esse filho na espiritualidade está amparando esse pai e essa mãe a realizar esse trabalho. Então, essa é a história bem básica do Setembro Amarelo. E eu também queria dizer que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, a sua equipe, a sua legião de colaboradores, eles têm um trabalho muito lindo na espiritualidade em relação à assistência desses irmãos que infelizmente chegam, né, a tirar a sua vida, saem da vida através desse ato. E eu não vou usar muitas vezes aqui, vou usar só agora, tá? A palavra suicídio, porque a gente tem visto o YouTube derrubar algumas lives ao vivo quando se usa essa palavra. Então a gente vai delicadamente utilizar outras palavras para demonstrar o ato, tá bom? E essa legião de servidores, colaboradores de Maria, eles têm ambientes espirituais específicos para recolher, para acolher esses irmãos que infelizmente tiraram as suas vidas através desse ato. E quando eles estão prontos, eles vão para locais para serem esclarecidos. Então, eles são acolhidos, assistidos, e a doutrina dos espíritos fala tanto para nós desse acolhimento, né? E isso é muito legal. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui uma, uma citação que está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, né? Um dos 5 livros da codificação, Obras Póstumas. Está lá na segunda parte do capítulo 27, que diz o seguinte: provocarão destruições que darão origem a um sem números de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Os suicídios se multiplicarão em proporções inimagináveis, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens e mulheres que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Ou seja, vivendo. A pessoa está viva, mas ao mesmo tempo ela não está desperta. Contudo, através da escura nuvem que paira neste momento sobre a terra, que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. Então, gente, esse livro, Obras Póstumas de Kardec, que são relatos da espiritualidade de espíritos desencarnados que tiveram a permissão e o merecimento de poder vir contar coisas para nós. É um livro que foi escrito em 1857, lá atrás. Os espíritos já estavam alertando para esse momento que nós estamos passando hoje, esse surto psicótico, esse aumento demasiado de pessoas que saem da vida através desse ato, tiram as suas vidas. Então, lá atrás, Kardec já nos alertava para tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, no último parágrafo que eu li, ele nos alerta: os tempos são chegados. Então, de alguma forma, isso está colaborando, tristemente, mas está, para a renovação, para essa transição planetária, para a renovação da humanidade aqui na Terra. Então, os tempos são chegados, a gente tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Por exemplo, eu trouxe alguns dados para vocês. O suicídio se tornou epidemia de proporções globais, mundiais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. 40 segundos. Então faz as contas aí. Se a nosso estudo aqui durar, nossa reunião mediúnica durar aqui 40 minutos, quantas pessoas vão tirar as suas vidas? De 100 pessoas, 19 chega a pensar, 7 a planejar, 4 tentam e 2 conseguem. É um número muito alto. Repito, o suicídio se tornou uma epidemia de proporções globais,
onde uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, 38 pessoas a cada hora. No Brasil, nós estamos oitavo, sétimo lugar, mais ou menos isso. Eu peguei uns dados aí mais ou menos atualizados. Eu gostaria de pegar os dados do André Trigueiro, que ele traz esse assunto para nós. Os fatores que a gente tem que ficar prestando atenção numa pessoa, nas suas mudanças de comportamento, para poder, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, auxiliar. Transtornos psiquiátricos, uma tentativa prévia já de tirar sua vida, histórico na família, outras pessoas já fizeram o ato, abuso sexual na infância, a pessoa não consegue lidar com isso durante a sua trajetória e vida adulta, enfim. Impulsividade e agressividade. Quando a pessoa se isola socialmente, doenças incapacitantes e incuráveis, a pessoa é uma pessoa normal, de repente ela fica um acidente, enfim, não sei. Ela se torna uma pessoa incapaz para exercer determinadas atividades, mas a gente sabe que hoje em dia dá para se fazer muita coisa, então a pessoa fica com aquela ideia. Muitas internações psiquiátricas. Também outros fatores: desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos de relações sociais, uma derrocada financeira, perda de emprego, perda de parente, uma desonra, uma vergonha muito grande que ela passou, vícios como drogas ilícitas e acesso a quem tem acessos a meios letais, né? Existem estudos que na pandemia muitos profissionais da saúde sobrecarregados, estafados e que tinham acesso a medicamentos letais, infelizmente realizaram esse ato de tirar a própria vida. Então são todos esses mecanismos que nós precisamos ficar atentos. Por quê? Você sente essa pessoa que está com ideação suicida? Medo, ela sente uma sensação de estar só, de estar isolada, ela se isola propositalmente, ela sente um vazio, baixa autoestima, ela se acha que ela não tem merecimento das coisas, que ela está sendo punido por Deus por alguma coisa, ela está sempre no negativismo, e é isso que gera depressão, isso que vai gerar uma ansiedade e uma dor insuportável, porque a pessoa, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor que a mente dela causou. Então ela quer tirar essa dor de dentro dela, ela não quer tirar a vida. Mas é esse o caminho que ela encontra. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, quando a pessoa começa a falar muito assim: tô cansado desta vida, eu sinto um vazio, eu sinto medo. A pessoa tá muito alegre, daí 3 minutos ela tá muito, muito, muito triste. Ela começa a falar que ela não serve para nada, que se ela morrer ela não vai fazer falta para ninguém. Todos esses são sinais que nós devemos ficar atentos, porque 95% dos casos podem ser evitados. Mas a gente tem que prestar atenção nesses sinais e fazer a diferença, né? Não é fácil. Tem gente que não sabe lidar com uma pessoa quando ela começa a falar isso. Mas a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, hoje ela considera que se a pessoa vez, ela falar, verbalizar uma vez que tem vontade de tirar a própria vida, ela já deve ser direcionada para o atendimento médico, psiquiátrico. Ela não precisa tentar, ela precisa só falar uma vez que ela tem essa vontade, que isso já é um alerta e ela já é considerada uma pessoa com ideação suicida, ela precisa ser imediatamente encaminhada. Então, todos esses sinais que eu falei, a gente precisa estar prestando atenção, mas prestando atenção
amorosamente, com paciência, porque nós ainda temos muitas barreiras a serem superadas. Uma delas é a falta de informação. Nós ainda não buscamos esse tipo de informação. Medo de perguntar, não saber o que fazer, sentir-se responsável e preconceito. Preconceito é enorme. Às vezes, quando a gente tem na família uma pessoa que cometeu o ato de tirar a própria vida, a própria família tem preconceito, ela tem vergonha, ela esconde. No próprio atestado de óbito, eu conheço pessoas que tiraram a própria vida. Eu nunca vi um atestado de óbito de uma pessoa dessa, porque é laudado com outros significados. Então a família tem medo de ser apartada, dela ser julgada, e a gente não pode ser responsabilizado por isso. É isso, e isso acontece, gente, em todas as classes sociais, em todas as religiões. A gente tem aí é, pessoas do meio religioso que a gente conhece que vieram a público falar da sua depressão, das suas ideias suicidas. E elas vieram a público dar a cara a tapa, sabendo que iam ser julgadas, apartadas, mas para tentar orientar outras pessoas. Então, esse tipo de acometimento da depressão, da ansiedade, não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe religião. Hoje em dia todos estamos sujeitos. Então, o que nós devemos fazer? Suspender preconceitos e julgamentos. Tem muitas falas que precisam ser evitadas. Quando o ato já foi realizado, a pessoa próxima, ela não pode se culpar. E como a gente tem que evitar algumas falas, como por exemplo, por que você está assim? Ela está num desequilíbrio, num surto, ela não está raciocinando direito, ela está desesperada. Não é momento de porquês. Levanta-se, tenha coragem, tenha força. Ela teve, em algum momento da vida, coragem e força. Nesse momento ela não levanta, não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Ela não é um preguiçoso e um fraco, ela não consegue reagir. Outra fala muito importante que nós não devemos fazer: isso vai passar. A gente que está em plena consciência, no nosso domínio de reflexões, de raciocínio, a gente sabe que vai passar, mas ela não entende desta forma. Então dá a impressão que a gente está desprezando a dor que ela está sentindo. Ou então fala assim, eu sei como é que é. Não, a gente não sabe. Quem não está passando não sabe o que é. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. A minha dor pode ser de uma unha que eu quebrei na porta do carro. Ela é a maior dor do mundo. Então a gente não sabe como que é a dor do outro. E como nós podemos ajudar essas pessoas? Nós podemos ajudar escutando, acolhendo, recebendo, né? A escuta é muito importante, porque você está dando importância para ela. Às vezes, se ela desabafar, se ela falar, às vezes ela coloca aquele vulcão que está dentro dela para fora e aquela ideia vai saindo, porque ela vai falar do problema e tal, e aquela ideia de tirar a própria vida vai saindo da mente, porque ela conseguiu, alguém deu importância para ela, alguém escutou. Como a gente pode ajudar? Se for alguém que já tem algum conhecimento da doutrina dos espíritos, da imortalidade da alma, das múltiplas reencarnações, indica uma casa espírita. E na casa espírita a gente tem várias aí alternativas para auxiliar o atendimento fraterno, passe, a água fluidificada, as palestras. Jamais a gente pode indicar para uma pessoa que está nesse desequilíbrio ir ler o livro Memórias de um Suicida. Não. Pega um livrinho lá mais brando, Sinal Verde, Agenda Cristã, o próprio Evangelho. Pega um livrinho de
de frases curtas, textos pequenos, indica para ela. Jamais um livro denso, um livro da codificação, um livro dos... Ela não vai entender naquele momento. Então tem que ir com calma, com paciência. Paciência é a ciência da paz. E também estimulá-la a dar o tratamento da medicina humana, né? Não pode abandonar. Se ela já iniciou em algum momento e parou, ou se ela ainda nunca fez, iniciar. As coisas andam juntas. A medicina nunca esteve tão próximo da espiritualidade. Temos aí, hoje em dia, grandes congressos médico-espíritas que estão cada vez mais chegando na conclusão que a gente tem que tratar o espírito na integralidade, mente, corpo e espírito. E o que é isso? A doutrina dos espíritos? Ciência, religião e filosofia. Então, se a pessoa ainda nunca iniciou um tratamento da medicina humana, vamos indicar. Se ela já iniciou e parou, vamos retomar. E aí, quando a pessoa estiver um pouco mais equilibrada, mais consciente, já saindo daquele primeiro surto mais forte, já um pouquinho mais fortalecida, aí a gente vai começar a explicar para ela que a morte não existe, que Deus é soberanamente justo e bom, e ele vai fazer o quê com quem tira a vida? Vai pôr lá no cantinho do pensamento, ó, você vai ficar aí eternamente no cantinho do pensamento pensando o que você fez? Não. Ele, no momento que o espírito estiver em condições, ele vai dar oportunidade desse espírito a reescrever a sua história, desde que ele tenha vontade de fazer. Aí, quando essa pessoa ela vai adquirindo aí já mais, né, um equilíbrio, e se ela já tem algum conhecimento da doutrina dos espíritos, a gente já pode tocar em alguns pontos, como por exemplo, gente, tirar a vida não vai tirar a sua dor. Ninguém morre, seja pelo meio de tirar a própria vida ou outros meios e virar santo. Não, você vai despertar do lado de lá do mesmo jeito que você estava aqui. Então a sua dor lá vai continuar a mesma. Até você conseguir despertar a sua consciência, até você conseguir se equilibrar, enxergar espiritualmente a ajuda que vai estar o tempo todo ali do teu lado. Isso pode levar pouco tempo ou muito tempo, depende da elevação espiritual e moral desse espírito. Então, a dor aqui está insuportável, lá também vai continuar. Vale a pena? Outro ponto importante, o abalo emocional que esse ato vai deixar para os encarnados próximos pode influenciar de forma negativa esse despertar espiritual desse espírito, desse desencarnante. Porque a pessoa que fica aqui, ela fica tão sem chão, tão sem entender o que aconteceu, com tantos porquês, com tantas perguntas querendo respostas, que essa influência abala quem ficou e quem partiu, dificultando aí um despertar, e esse despertar demora mais ainda para um possível tratamento, para um possível direcionamento, para ter esclarecimentos do que aconteceu, de como a gente pode levar isso daqui para frente. Então, ocasiona um abalo emocional em quem fica muito grande. O desencarne também ele não se desliga imediatamente do ato. Como eu falei, né? A dor continua e ela pode permanecer por muito tempo, dependendo das influências que você angariou para perto de você. Porque vocês lembram, se a gente não está só, nós estamos sempre assistidos pelo plano espiritual. Mas a gente, dependendo do nosso Bluetooth, a gente pode estar sendo assistido pelos espíritos do bem, que vão estar lá do nosso lado esperando o nosso despertar para nos auxiliar. E se a gente ainda está muito truculento, arraigado na matéria, no orgulho, no vício, o Bluetooth vai captar
aqueles espíritos que não vão trazer para nós boa influência, são os espíritos inferiores. E isso vai atravar o nosso despertar mais ainda. Vamos falar das redes de apoio, né? A gente já falou aí de sintomas, como a gente pode ajudar, como a gente pode perceber. Rede de apoio é a religião, com certeza é um excelente começo, a pessoa se apegar em uma religião, seja ela qual for, numa fé. Quem está convivendo com essa pessoa, a paciência, mas uma paciência com firmeza e com doçura ao mesmo tempo. Estar com os olhos bem abertos, né? Todos esses que eu falei anteriormente. Nós temos aí um órgão muito antigo que é o CVV, que você liga no 188, conversa, pede ajuda, pede auxílio, eles mandam até resgate de ambulância em casos mais extremos. Nós temos o SOS Preces, que é como se fosse um CVV, e aí você liga lá para conversar, para pedir preces, porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela não consegue nem rezar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não consegue. Então, tem o SOS Preces, que tem um número específico para ligar e auxiliar, plantão de 24 horas. Tem o projeto Escutatória lá do Nordeste, que também é um projeto que você precisa ligar. Eles saem nas ruas para conversar com as pessoas, porque a escuta é muito importante. Essa pessoa precisa se sentir importante, sentir que ela precisa falar, às vezes verbalizar, isso traz um alívio. E é claro, indicar uma ajuda da medicina profissional, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas, medicamentos, tudo isso é importante. Então a gente precisa perder esse preconceito de falar, de perguntar. Como eu falei, a Organização Mundial da Saúde já considera que quando a pessoa verbaliza uma vez, a gente já tem que tomar providências. Que 95% dos casos dá tempo de salvar. Eu quero ler para vocês um texto aqui do livro do Carlos Bacelli, lá de Uberaba, na cidade do Chico, Espíritos Diversos. O livro se chama Tem de Bom Ânimo. E a lição se chama Se te encontras angustiado. Se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem você possa conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento em suas múltiplas nuances lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não te desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte das tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te alcacita a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possa se realizar na seara do bem. Todos podemos. Cede as tuas mãos ao Senhor e Ele por ti fará maravilhas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Jesus disse: Tu pode fazer o que eu faço e muito mais. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Então, agora nós vamos pedir a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, essa trabalhadora incansável das esferas dos nossos irmãos em sofrimento que tiraram as suas vidas, que ela acolha,
receba e assista a cada um deles. Que ela, com o seu manto azul, cubra esse planeta, blindando com um capacete espiritual prateado a ideia suicida de cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento desesperados, aflitos, desesperançados, pedindo a nossa mãezinha que ajude a cada um deles. Vamos então pedir a permissão para encerrar nossa reunião mediúnica desta noite com a prece que Jesus, prece de Maria, melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Vamos nos conscientizar, tirar aí os véus do preconceito, da melhor maneira possível que conseguirmos, que formos capazes, tentar auxiliar algum irmão que esteja em necessidade. E se você não for capaz, peça ajuda, você também, que alguém vai abrir uma luz, abrir um chamado, alguma coisa. Orai, vigiai, está lá no Evangelho. Jesus falou isso, orai e vigiai. Jesus, pessoalmente, em espírito, é claro, foi resgatar Judas, que se suicidou depois da sua angústia, da sua inquietação, de ter percebido o ato cometido com Jesus, que levou à crucificação e morte do nosso irmão Jesus. Ele também tirou a sua vida num ato impensado, desesperado, vergonhoso, culpado. Mas Jesus, ainda na cruz, pediu aos anjos que vieram receber Jesus: não, vai lá, socorre Judas, que ele está precisando mais do que eu neste momento. Muito obrigada por mais essa oportunidade de servir e até a próxima.